Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais um dia de intercessão, de busca, de oração. Hoje é o segundo dia dessa quarta semana, dessa jornada de busca, dessa jornada de consagração. Ontem, tivemos um probleminha no computador, mas nós conseguimos fazer a transmissão pelo celular. Algumas pessoas não conseguiram assistir, mas está aí o canal da igreja aí, acredito que esteja com a fotografia, de frente, diferente, não está escrito intercessão, mas está aí, como eu falei, tivemos um probleminha ontem, na hora que íamos entrar no ar, o som não estava chegando na mesa para chegar até vocês, e aí não conseguimos resolver o problema a tempo, e aí foi feito do celular. Mas, mesmo que aconteceu algum imprevisto, se porventura um dia não tiver a oração, espero que isso não aconteça, mas se acontecer, não deixe de fazer você a sua oração, Não deixe de você mesmo buscar a Deus, de ter o seu momento com Deus, de ler a palavra. Você tem recebido maná, meditar ali na palavra de Deus, para que você possa buscar e se encher da presença do Senhor, tá bom? Bom, antes de prosseguirmos, eu gostaria de fazer uma oração com você, para pedir ao Senhor direção, para pedir a Ele que conduza, que nos dê sabedoria, para que corra segundo o querer, segundo a vontade de Deus, tá bom? Então, se possível, feche os seus olhos, ligue o pensamento em Deus, vamos orar, vamos falar com Deus agora. Senhor, no nome de Jesus, eu venho à Tua presença em oração com todas as pessoas que estão conectadas, meu Pai, conosco agora, para juntos entregarmos nas Tuas mãos essa transmissão, pedir sabedoria, pedir direção, pedir entendimento. Senhor, seja conosco em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos este momento e seja para louvor da Tua glória. Todos os que creem digam amém e graças a Deus. Amém? Bom, com certeza estamos na presença do Senhor. Nós vamos entrar aqui na palavra de Deus. Eu tenho compartilhado aqui, esmiuçado a palavra que eu preguei no domingo à noite. No domingo pela manhã nós falamos daquilo que é impossível, mas no domingo à noite nós falamos dos benefícios de sermos cheios do Espírito Santo. E esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, que diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Bom, com certeza você sabe que as palavras que acabamos de ler são palavras do Senhor Jesus. Ele está falando aqui da pessoa do Espírito Santo, da promessa que Deus nos fez, do Espírito Santo. Ontem falávamos um pouco desse assunto, que no topo de todas as necessidades que o homem tem, ele tem a necessidade, a prioridade de todas elas é a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo e de ser cheio pelo Espírito Santo. Existem inúmeros, incontáveis benefícios, que o Espírito Santo nos proporciona quando nós estamos cheios dele, quando nós temos uma comunhão estreita com ele. Eu poderia citar aqui vários benefícios, lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 16 em diante, ele fala ali de benefícios espirituais, o controle, o domínio que passamos a ter da nossa carne, que o Espírito Santo nos dá da nossa carne, nos desejos, nas paixões da carne, dentre outros benefícios. Mas nós falamos no domingo aqui de um benefício, que é um dos maiores benefícios que o Espírito Santo nos traz, que é nos levar à verdade. Nessa versão que eu estou lendo aqui, que é a versão corrigida, fala que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Na versão revista atualizada, diz que o Espírito Santo nos guiará à verdade, ou a toda a verdade. Aqui fala que ele vai nos guiar em toda a verdade, e na atualizada diz que ele vai nos guiar, nos levar a toda a verdade. Qual é a diferença, pastor? Ou qual das duas versões estão corretas? Como eu falava ontem, as duas estão corretas. O Espírito Santo, primeiro, ele tem que nos levar à verdade, ou a toda a verdade,
e depois nos guiar em toda a verdade, nos conduzir por ela, né? Nos ensinando como aplicar essa verdade na nossa vida, de maneira que a gente venha agradar a Deus, de maneira que a gente venha cumprir a vontade de Deus. Porque tem muitas pessoas que, quando descobrem a verdade de um fato, a verdade de uma situação, alguns acabam fazendo loucura. Alguns, por não ser guiado pelo Espírito Santo, acabam tomando decisões precipitadas, desesperadas, fazendo coisas que não deveriam fazer. Deus, quando Ele nos revela a verdade de um fato, de uma situação, Ele não nos revela aquilo para tirar a nossa paz. Ele não nos revela aquilo para nos causar problemas. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. De fato, o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, quando Ele nos leva à verdade, Ele mesmo vai nos guiar nessa verdade, nos conduzir pela verdade, para que a gente possa usar a verdade de forma correta, de maneira que a gente agrade a Deus e, naturalmente, receba, desfrute dos benefícios que aquela verdade está nos trazendo. Como isso é importante? Eu não sei se você já pensou nisso, já imaginou como seria fácil muitas coisas, como muitos problemas que aos nossos olhos parecem insolúvel, grande, e ao descobrir a verdade por trás daquele problema, a razão, a causa, como esses problemas, irmãos, aos nossos olhos se tornariam problemas simples. Eu até comentava no domingo uma situação que aconteceu lá em Travessão. Nós realizamos um culto às quintas-feiras em Travessão, lá na casa da nossa irmã Wanda, do seu Eloy. Deus abençoe essa família, né? Continue abençoando, estão abrindo a porta ali para que a palavra seja pregada. E uma dessas quintas-feiras, uma irmã da nossa igreja, que tem parente lá em Travessão, a mãe dela mora lá em Travessão, ela foi para estar com a mãe, foi no culto, participar do culto. E ela participou do culto normalmente. Terminando o culto, ela pegou o carro dela para voltar, né, para o centro da cidade, e o carro não funcionou. Não funcionou de jeito nenhum. Ela tentou virar, os irmãos, né, nós nos reunimos ali para tentar resolver o problema, abrimos o capô, olha daqui, olha dali, mexe na bateria, achamos, a bateria, alternador, é isso, é aquilo outro, é arranque. Enfim, uma série de teoria, né, surgiu naquela hora do que poderia estar causando aquele problema, e o carro não está dando partida. Por fim, nós concluímos que, no caso ela, né, como a dona do carro, que era melhor deixar o carro lá, ela deixou na garagem lá da irmã, e que no outro dia iria contactar o mecânico para que o mecânico pudesse ver o problema. Naturalmente, né, a preocupação surge, naturalmente a pessoa começa a imaginar que pode ser algo mais grave, de repente, né, um problema no motor, enfim, uma série de situações passa pela cabeça da pessoa, enfim. E no outro dia o mecânico foi, né? Depois eu perguntando à mãe dela o que aconteceu, ela, o mecânico veio, olhou, mexeu, fez tudo, mexe daqui, mexe dali, e não conseguia resolver o problema, isso no local onde o carro estava. E até que ele percebeu que havia um segredo no carro, uma chavezinha. O segredo, para quem não sabe, é um mecanismo antifurto que corta ali a energia, né, do carro, que impede de passar corrente, impede o carro de funcionar. Tem esse segredo que o carro não funciona na hora, tem segredo que ele até funciona, a pessoa consegue andar alguns metros, 1 quilômetro, um pouco mais com o carro, depois ele para de funcionar, vários, de maneiras diferentes. E o carro dela tinha um segredo, e ela não lembrava, não sabia, enfim, o carro não funcionou porque o segredo estava ativado. Irmão, depois do mecânico ter olhado tudo, ter feito vários testes, o problema era um problema simples, que nós mesmo no dia anterior poderíamos ter resolvido se tivéssemos de posse do conhecimento dessa verdade. Enfim, ele foi lá, apenas virou a chave do segredo e o carro funcionou sem problema algum. É isso que você precisa entender. Existem situações que podemos assemelhar a esse fato ocorrido. Problemas que na sua mente, na sua cabeça, parece que é como se fosse um dragão de 6 cabeças, um gigante. Você fica realmente preocupado, desesperado. E sim, do ponto de vista natural, sim, né? É um problema grave, um problema difícil, até que você comece a entender, claro, revelado pelo Espírito Santo, a verdade por trás daquela situação. A
Porque a verdade não vai mostrar apenas a realidade espiritual daquela situação. A verdade também vai lhe mostrar o caminho pelo qual você vai resolver, vai vencer aquela situação. De forma simples e clara, a verdade vai te conduzir à solução do problema sem que você sofra dano. E é o Espírito Santo quem nos leva ao conhecimento, à compreensão da verdade. Por que nós precisamos do auxílio dele, pastor? Porque a nossa mente é muito limitada, relacionada às coisas espirituais. Desculpem. A nossa mente, ela só consegue discernir as coisas que são captadas pelos nossos 5 sentidos. Você consegue, apalpando alguma coisa mesmo sem ver, você consegue saber a verdade sobre aquilo, no sentido do formato, se é redondo, se é quadrado, se é retangular. Então, pelo tato você consegue, né? Pelo paladar você consegue descobrir a verdade sobre alguns alimentos, salgado, doce, azedo, qualquer coisa assim. Enfim, a mente humana só consegue discernir, captar aquilo que está no alcance dos sentidos. Fora isso, a mente humana não consegue conceber, não consegue discernir, não consegue entender. Então existem coisas que estão além da nossa capacidade natural, além da inteligência humana. Por mais inteligente que o homem seja, você vê que por aí existem tantos cientistas tão inteligentes, mas que não conseguem entender Deus, discernir Deus, não conseguem explicar Deus, de maneira que são incrédulos, porque eles não conseguem crer em algo tão grande, tão poderoso, que tem o domínio de todas as coisas. E mesmo nós que somos filhos, que somos crentes, também não conseguimos entender. E a gente não consegue entender, perceber, se não nos for revelado pelo Espírito Santo. Então é Ele que nos ajuda a compreender. É Ele que nos leva ao conhecimento da verdade espiritual por trás de todas as circunstâncias que nos envolvem no dia a dia. Quer ver um exemplo bem conhecido e acredito que vai nos fazer entender um pouco mais o que eu estou dizendo? Vá para o livro dos Reis, no capítulo meia dúzia. No segundo livro dos Reis, no capítulo meia dúzia, nós temos aqui o exemplo do Eliseu e o seu moço. Para a gente não tomar muito tempo, eu vou narrar aqui o fato para você entender. O rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel. E por diversas vezes ele planejava uma forma de pegar o rei de Israel em uma emboscada. Mas todos os planos do rei da Síria, todos eles eram cancelados, eram descobertos, vamos dizer assim, pelo rei de Israel. E o rei de Israel, a palavra de Deus diz, nenhuma nem duas, várias vezes ele se livrava ali dos planos do rei de Israel. Isso é muito interessante. Bom, os planos do rei da Síria, melhor dizendo. Então o rei da Síria, muito intrigado com aquilo, reuniu os seus príncipes, os seus conselheiros, e começou a questionar deles. Olha, quem dentre nós é pelo rei de Israel? Ele concluiu isso porque ele não conseguia discernir, entender como que o rei de Israel descobria os planos dele. Como? Porque a única forma que a mente do rei concebia que isso era possível era se alguém contasse para o rei de Israel. Então ele concluiu que havia um traidor. E de repente, entre ali os seus conselheiros, um levantou a mão e disse: não, rei, não tem ninguém aqui que é traidor. Em outras palavras, não tem ninguém aqui que conta para o rei de Israel os seus planos. O que acontece é que quando o Senhor, na sua câmara de dormir, o Senhor planeja lá, Deus revela para Eliseu, que era o profeta, e Eliseu, por sua vez, revela ao rei de Israel, que então se guarda, se protege e não cai nas suas armadilhas. Em outras palavras, o rei então da Síria ficou furioso, perguntou aonde o Eliseu estava. Alguém disse: olha, ele está na cidade tal. E ele então mandou que um exército fosse ao local aonde Eliseu estava. Olha como a mente do homem, muitas vezes, desculpa até a palavra, mas às vezes é estúpida. Por quê? Porque, veja bem, se Deus revelava para Eliseu os planos do rei da Síria contra o rei de Israel,
Deus não ia revelar para Eliseu os planos do rei da Síria contra o próprio Eliseu? Era tolice da parte do rei da Síria mandar um exército para lá, mas por fim ele fez assim, mandou um exército. Foi de noite, a Bíblia diz que cercou o local onde Eliseu estava. E aí de madrugada, de manhã cedo, quando o moço do Eliseu sai e se depara com aquele cerco, ele fica desesperado. Vamos ler o texto para você ver que é a expressão usada pelo servo do Eliseu. No versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Irmãos, o texto mostra aqui uma expressão de dor, de pavor, de medo do moço do Eliseu. Quando ele se depara com aquele cerco, naturalmente a mente dele trouxe uma conclusão: estamos perdidos, não tem saída, não tem jeito. Ai, eu imagino o medo que tomou o coração dele. Quando Eliseu ouviu aquilo e viu aquilo que o seu moço estava vendo, veja a reação dele, o versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O Eliseu fala para aquele moço algo que a mente dele não concebia, não tinha como discernir. Eliseu disse: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós já falamos disso uma certa vez. O Eliseu não disse: mais são os que estão conosco do que eles. O Eliseu disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu conseguia perceber uma realidade espiritual por trás daquela situação. Ele conseguia ver que por trás daquele exército inimigo que se levantava contra ele, havia um outro exército espiritual incitando a Síria contra Israel. Queridos, somente o Espírito Santo é quem pode nos mostrar essa verdade, que a mente não consegue conceber. Quantas pessoas que têm no trabalho, têm na rua onde mora, uma outra pessoa que ela tem como seu inimigo. E na mente dela, ela, se aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa quer me prejudicar, ela quer me destruir, ela está me perseguindo. E a pessoa não consegue perceber e entender que por trás daquela pessoa que está perseguindo ela, existe uma força maligna. Existe um espírito maligno se levantando, incitando contra ela, causando danos na vida dela. Ela não consegue discernir tal coisa. E aí ela começa a discutir, ela começa a debater, ela começa a lutar, como Paulo disse, contra a carne e contra o sangue. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer você ver além da aparência, fazer você enxergar além das circunstâncias naturais que você está enfrentando. Irmãos, ainda assim, depois daquilo que Eliseu disse, não fez muito sentido para o moço do Eliseu, como não faz muito sentido para muitas pessoas. E a gente fala: olha, tem um espírito maligno por trás dessa situação, tem um demônio. Esse problema que você está enfrentando não é um problema natural, é um problema espiritual. Mas às vezes a pessoa ela não consegue entender, como esse moço não conseguiu. O que Eliseu então fez? No versículo 17 diz assim: Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu orou para que os olhos daquele moço fossem abertos, não os olhos naturais. Os olhos naturais enxergam apenas coisas naturais, mas os olhos espirituais, citado por Paulo em Efésios capítulo 1, do versículo 16 em diante, os olhos do nosso entendimento, os olhos do entendimento, daquilo que faz você compreender, entender as coisas espirituais. Quando os olhos dele foram abertos, veja o que aconteceu. Ainda no versículo 17, e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
O que ele percebeu? Aí ele percebeu a realidade espiritual. Tanto ele viu o exército por trás do exército assírio, os demônios, como também viu o exército por trás deles. Estava cercado com cavalos e carros de fogo. Irmãos, essa é a sua realidade espiritual. Se você é de Deus, se você é um filho de Deus, se você, como filho de Deus, você teme a Deus, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Você tem ideia disso? Estar acampado é você estar ali 24 horas naquele lugar. Os anjos, eles não podem se afastar de você. Eles receberam ordens espirituais diretamente de Deus. No dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi designado por Deus anjos para estarem ao seu redor guardando, livrando você. Tem livramentos que você nem imagina, porque os anjos estão ali livrando. Mas nós não temos consciência dessa realidade espiritual por conta disso, porque nos falta estarmos cheios do Espírito Santo, porque esse é um tipo de verdade que a mente não consegue conceber, ela não consegue discernir, só pela revelação do Espírito Santo, quando ele nos abre a mente, nos abre o entendimento e nos faz compreender aquilo que a gente não está conseguindo compreender. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. O que eu estou querendo mostrar para você é um dos benefícios, né, que o Espírito Santo nos traz quando estamos cheios dele, que é o conhecimento da verdade. Quando ele nos leva a conhecer toda a verdade, ele nos abre os olhos, ele nos traz o entendimento, ele nos dá a compreensão naquela situação do ângulo certo, do ponto de vista certo. E não só ele nos mostra a verdade, mas ele também nos conduz, ele nos guia em verdade, ou pela verdade. Ele nos ajuda a aplicarmos essa verdade de forma correta. Veja nesse caso. O rei da Síria mandou o exército para prender Eliseu. Provavelmente, talvez para matá-lo, enfim. Não era para fazer bem, certamente para fazer mal. Quando esse exército chegou e que Eliseu percebeu, e também o seu moço agora com os olhos abertos também percebeu, o Eliseu ele faz algo, ele começa a ser guiado dentro dessa verdade. Olha o que ele fez, no versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Naquele momento, Samaria, o reino havia sido dividido, não vem o caso agora, e Samaria se tornou a capital. E ele leva esses homens diretamente a Samaria, o centro de Samaria. E os homens cegos foram sendo guiados por Eliseu, o homem que eles queriam pegar. Prosseguindo. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que e os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Deus abre os olhos, eles viram, estavam no meio de Samaria. Aí o que aconteceu? No versículo 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu senhor, meu pai. Mas ele lhe disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasse prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu Senhor. Irmãos, ele aplicou aquela verdade de forma correta. O rei de Israel, quando viu, são inimigos, vamos matá-los, vamos feri-los. Eliseu: não, nós vamos dar a eles pão e água, porque Eliseu entendeu que os inimigos não eram os sírios, era espiritual, que havia um exército por trás incitando os sírios contra Israel, assim como outras nações. Ele entendeu que a luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas.
as hostes espirituais da maldade. Ele teve o discernimento e ele foi guiado por essa verdade. Porque Deus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, a orar pelos nossos inimigos, né? E foi isso que ele fez. Ele não usou de vingança, de maldade, agora eu vou me vingar, não. E é isso que Deus espera de nós, que a gente caminhe na verdade, ande na verdade e aplique a verdade de forma certa, de forma correta, porque Deus ama todos igualmente. Essa pessoa que te maltrata, que te persegue, que te causa danos, é claro que isso entristece a Deus, é claro que Deus não é favorável, que Deus não concorda com isso, mas Deus ama esta pessoa como ama você. O desejo de Deus é que ela mude, é que ela se arrependa. Esse é o desejo de Deus. E é por isso que o Espírito Santo, que nos leva a toda a verdade, ele também nos conduz em verdade. Ele nos guia por essa verdade. Ele nos ajuda a aplicarmos essa verdade de forma correta, de forma justa. Veja o resultado disso, versículo 23. E apresentou-lhes um grande banquete e comeram e beberam e os despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Irmãos, ele resolveu aquele conflito que existia. Ele desfez aquilo simples, aplicando a verdade. Irmãos, esse é um dos maiores benefícios do Espírito Santo, o conhecimento da verdade. Ele nos leva a toda a verdade e ele nos conduz em verdade. Por isso que precisamos, como igreja, nos enchermos do Espírito Santo. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você precisa desse batismo. E você que já é batizado, você precisa ser cheio e manter-se cheio do Espírito Santo. Amém? Bom, eu vou parar aqui, amanhã a gente vai prosseguir dentro desse assunto, vamos falar um pouco mais, e eu creio que o Espírito Santo nos trará mais entendimento. Eu quero orar com você, quero juntamente com você colocar a nossa vida diante de Deus, consagrar, né, a nossa vida ao Senhor, buscar o Espírito de Deus, pedir ao Espírito Santo que enche a nossa vida, que nos envolva com a presença dele. Vamos lá? Vamos orar? É momento de oração, momento de buscar do Senhor em nome de Jesus. Se possível, feche os seus olhos, ligue o seu pensamento em Deus, vamos juntos buscar o Senhor. Aleluia. Bendito Senhor seja o teu santo nome neste lugar. Nós te adoramos, te bendizemos, nós te glorificamos e nos apresentamos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus, pois estamos sedentos por tua presença, estamos sedentos por mais de ti. Espírito Santo, nós reconhecemos que não existe nada melhor, nada mais importante. Sim, nós temos diversas necessidades, Senhor. São tantas coisas que nós precisamos que não sabemos nem por onde começar. Mas nós entendemos que no topo de todas as necessidades, a maior de todas elas, é a necessidade que temos de sermos cheios da tua presença. Oh, por isso, em nome de Jesus, nós te invocamos agora. Vem sobre nós. Vem Espírito, vem nos envolver, vem nos encher, Senhor. Queremos o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Cante para Ele está ouvindo você. Cante para o Senhor. Ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. E vem passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo.
Deus, vem passar hoje aqui. E vem passear meio do teu povo e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem passar hoje aqui. Senhor, é o que nós desejamos. Não somos dignos, não somos merecedores, mas precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença, precisamos desta comunhão estreita com o Senhor. Pai, o nosso coração muitas vezes se enche de tanta coisa. A nossa mente, meu Deus, se enche de tanta coisa. Senhor, são tantos os pensamentos, tantas as necessidades, que às vezes nós desprezamos, meu Deus, a maior necessidade que temos, que é da Tua presença, Senhor. A nossa mente nos confunde, nos faz andar por caminhos que nos distanciam do Senhor. E quanto mais longe, quanto mais distante, mais, Senhor, tomados e enganados pela mentira nós somos. Porque o diabo, o nosso adversário, que anda ao nosso derredor, bramando como leão, e a Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, jaz nele. Ele é o pai da mentira, Senhor. E quantas vezes esta mentira vai chegando, nos envolvendo, nos moldando, nos fazendo crer errado, nos fazendo adorar errado, nos fazendo servir errado. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós suplicamos nesta manhã, ajuda-nos, encha-nos, ajuda-nos a romper as barreiras estabelecidas na nossa mente, que nos impede de enxergar além, que nos impede de ver além das questões naturais, que nos impede de ver a verdade sobre aquilo que nós estamos vivendo. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós suplicamos, Senhor. Senhor, nós entendemos que o fardo vai ser leve ao entendermos a verdade. O jugo vai ser suave. Se o fardo tem sido pesado, o jugo, meu Deus, tem sido pesado para alguns, é porque está faltando conhecimento da verdade. E é o Senhor que nos ajuda. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos ao Senhor. Leva-nos, Senhor. Conduza-nos, encha-nos, Espírito Santo. Oh, nós desejamos mais da Tua presença. Nos colocamos ao Seu dispor. Pai, eu também oro, agradecendo ao Senhor pelo novo mês que está começando. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos livramentos no mês de setembro. Obrigado, Senhor, pela manifestação do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia na nossa vida. Quantas e quantas vezes o Senhor nos livrou, quantas e quantas vezes o Senhor nos edificou, nos abençoou, e muitas dessas nem percebemos, Senhor. Obrigado, Senhor, nós entregamos este novo mês nas Tuas mãos. Senhor, que os nossos passos durante todo o mês de outubro, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, ajuda-nos, Pai, na nossa caminhada. Nós invocamos a bênção, a manifestação da bênção do Senhor no mês de outubro. Que este mês seja um mês de crescimento em todos os sentidos. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, e que seja para louvor da Tua glória. Pai, nós oramos e no nome do Senhor Jesus nós Te agradecemos. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Com certeza, eu creio que você está sendo envolvido pela presença do Senhor. Vamos continuar na nossa jornada, na nossa busca, e eu creio que mais de Deus nós receberemos no nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu quero lembrar você que amanhã, quarta-feira, nós estaremos aqui reunidos num propósito com Deus, né, no quarto de guerra, de joelhos, né, pelo propósito, e nós estaremos recolhendo o pergaminho, e eu creio que vai ser uma bênção no nome do Senhor Jesus. Amanhã, às 9, às 15, às 18 e às 19h30. Não esqueçam de ler o Maná, tá bom? E que o Espírito Santo fale mais ao seu coração através da mensagem de hoje do Maná. Um forte abraço para todos vocês, eu fico por aqui e amanhã, às 7 horas, eu estarei ao vivo com vocês, em nome de Jesus. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.